Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nos reunimos aqui na casa do Senhor e hoje eu trouxe uma mensagem muito abençoada. Por quê? Porque ela fala de bênção. Deus tem um propósito na vida de todo crente. E qual é esse propósito? De transferir bênçãos para nossas vidas. Como assim transferir? Olha o que diz Provérbios 13, 22. E o título da mensagem é Transferindo bênção para o seu povo. Deus, ele transfere por quê? Da onde que ele tira essas bênçãos? Está aqui. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, ou seja, para os netos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Amém? Então, nós sabemos que Satanás jaz desse mundo. Ele disse uma vez para Jesus, olha, se você se prostrar diante de mim, eu darei todos esses reinos a você, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então, existem muitas riquezas neste mundo. E essas riquezas estão nas mãos erradas. Elas deveriam estar nas mãos do povo de Deus. E o povo de Deus está aí vivendo uma vida privada, uma vida de miséria, às vezes, de privações de certas coisas. Por quê? Porque não consegue essa transferência. E Deus é um Deus que quer transferir todas as riquezas deste mundo para o seu povo. Foi para isso que ele morreu. Quebrou a condenação. A palavra do Senhor diz que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O título da mensagem fala sobre isso, transferindo bênção para o seu povo, né? Transferindo bênçãos do reino de Deus para o seu povo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Não que nós visamos dinheiro, não, mas nós precisamos aprender que nós temos que viver o melhor dessa terra. Isaías disse, se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. E hoje eu quero mostrar para vocês como que essas bênçãos, riquezas, elas são transferidas para nós. Como que isso funciona e para quem vai. E por que não está indo para alguns crentes. Nós vemos muitos crentes, irmãos, passando necessidades. Até mesmo pregadores, até mesmo igrejas. Por quê? Porque eles não reconhecem aquilo que Deus conquistou para eles através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Vamos lá? Deus quer transferir, então, essas riquezas do mundo para o seu povo. Está errado, irmãos. O povo do mundo que não tem Deus, serve Satanás, ter riquezas. E o povo de Deus, que serve o Criador, que são filhos de Deus, viver uma vida de miséria até mesmo, ou, como eu disse, uma vida limitada financeiramente, limitada em todos os setores, não só financeiro, mas também saúde e assim por diante. Por que isso está acontecendo? Porque ainda não foi transferido essa riqueza que o Senhor disse. A Bíblia diz, acho que em Provérbios, eu não preparei, onde o justo é justificado, o ímpio, não, o justo é justificado, né? Está aqui. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Então, na verdade, quem deveria viver em tribulação é o pessoal que está fora da palavra de Deus. O povo de Deus tem que ser a diferença. O Senhor Jesus falou, olha, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se deres ouvido, comerás o melhor dessa terra. Se o Senhor é teu pastor, nada o que vai te faltar. Né? Segundo a riqueza do Senhor, Ele nos prospera. Ele nos dá o melhor dessa terra, para que nós possamos viver de uma maneira sensata, mas não é de uma forma desonesta. Tem muitas pessoas até que têm uma certa riqueza, mas a forma que eles alcançam essa riqueza é de forma desonesta. Agora, não importa que essas pessoas, elas
adquiriram de forma desonesta. Quando essa riqueza ela deve ser transferida para o povo de Deus. Então, quando nós éramos do mundo, nós éramos os ímpios, os pecadores, mas agora nós viemos para Jesus. E aí o que acontece? Essas riquezas, elas precisam ser transferidas para nossas vidas. E vamos ver como que isso acontece. Como Deus faz isso. Agora, tudo depende também da sua fé. Nós vamos entender. Deus sempre transferiu riquezas do mundo para o povo dele. Nós vamos ver que esse princípio é bíblico. Não é algo que a gente inventa, né? Nós vamos começar com isso quando nós vamos ver a primeira transferência de riqueza, quando nós olharmos para a vida de José, né? Nós sabemos quem é José e o que aconteceu com ele. Ele virou, né, o governador, né, governador do Egito. Mas como que isso acontece espiritualmente em nossas vidas? A primeira transferência, então, foi quando José controlou e usufruiu de toda a riqueza do Egito. Ele não era egípcio, mas ele usufruiu de toda a riqueza do Egito. E quando ele trouxe o povo dele para o Egito ele recebeu todas as benéficas, vamos assim dizer, o povo de Israel, o povo de Deus, e usufruiu de toda a riqueza. O que aconteceu com o passar do tempo, o povo de Israel, o povo de Deus, foi se afastando de Deus e essa riqueza foi desaparecendo. Essa vida foi até a ponto deles virarem o quê? Escravos. E assim está acontecendo. Tem gente que ainda não saiu da escravidão, está vivendo debaixo de uma vida completamente limitada. Por quê? Porque não recebeu essa transferência. Jesus veio pagar o preço para que a maldição fosse quebrada e que as bênçãos do Senhor possam nos enriquecer. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam o quê? Dores. Então nós precisamos aprender sobre isso. Vamos lá. Gênesis 37, versículo 3 a 11. Eu vou ler esse versículo, esses versículos, porque aqui nós precisamos entender uma coisa. Toda transferência, marque isso, escreva isso dentro do seu coração. Nunca esqueça disso. Nenhuma transferência de riqueza não virá sem primeiro não haver da parte de Deus para você uma visão ou um sonho. O sinal da transferência começa através de um sonho ou de uma revelação, uma visão que Deus vai te dar. Enquanto você não tiver esse sonho mesmo, enquanto você não tiver essa visão que Deus vai te dar, você não terá a transferência da riqueza para a sua vida. Vamos entender isso, porque a transferência de riqueza sempre irá primeiro vir um sonho ou uma visão de Deus para você. Vamos entender isso. Versículo 3 a 11 diz: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós?
Quer dizer que você vai nos governar? Olha como Deus fala, né? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Então, nós vemos que toda a transferência de riqueza, José, quando ele chega lá no Egito, que ele começou a reinar, a governar, tudo começou com esse sonho. E nós sabemos que isso se realizou. Então, nenhuma transferência de riqueza virá à sua vida se antes você não tiver um sonho ou uma visão. Nós vamos depois ver a visão mais adiante. Então, e qual é o propósito também? Espera um pouco que nós vamos chegar lá. Agora, tem gente que Deus não dá a visão, não deu o sonho, por quê? Porque aquela pessoa ainda precisa de algo de Deus. Aquele que busca Deus, Deus vai mostrar para você o que vai acontecer na sua vida. Os sonhos são muito importantes, porque o sonho Deus fala conosco. Deus tem falado através de sonhos. A Bíblia diz que nos sinais dos tempos, os sonhos, os jovens sonhariam e nós teríamos revelações, e assim está acontecendo. O que acontece é que as pessoas estão tão longe de Deus que elas não conseguem visualizar ou interpretar aquilo que Deus está falando com ela. Irmãos, Deus está falando diariamente com você, até mesmo através de sonhos. Agora, nós precisamos saber, porque nenhuma transferência de bênçãos do reino de Deus não virá para a sua vida, enquanto Ele não te avisar através de um sonho, através de uma visão. Então, então eu vou buscar um sonho, vou prestar. Preste muita atenção, porque Deus está te mostrando algo. Às vezes você reclama, o crente reclama tanto da vida, mas Deus está mostrando. E como ela não consegue interpretar, e como ela não consegue reconhecer, ela não luta. Veja que José passou por muitos problemas depois desse sonho. Ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito, foi aprisionado, nós vamos ver um pouquinho disso. Não foi assim, de qualquer jeito, que ele chegou àquilo que Deus mostrou para ele. Ele teve que enfrentar muitas adversidades. E nós vamos entender por que isso aconteceu. Não importa também você ter o sonho, você tem que ser preparado para que esse sonho venha se realizar na sua vida. Então, muitos sonham até certa parte e depois param. Não, irmãos, o Senhor quer dar o melhor para nós. Vamos entender. Os religiosos não aceitam os sonhos de Deus. A pessoa, ela está esperando Deus mudar a vida dela. A pessoa, irmão, Deus já mudou a nossa vida. E Ele vai mostrar para você o que você vai ter. Ele disse que tudo é possível ao que crê. Jesus, nós precisamos entender, Jesus pagou um preço naquela cruz por nós. Ele pagou um preço. Ele não pagou o preço daquele jeito, sofreu daquele jeito, para que o povo dele viesse viver uma vida minguada, uma vida de destruição, de sofrimento. Não. Jesus pagou o preço para que você tenha um outro tipo de vida. E nós olhamos para o mundo e vemos pessoas, isso é injusto, irmãos. O Senhor diz que se nós buscarmos o reino e a justiça dele, em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, as pessoas religiosas não entendem isso. Elas acham que elas têm que sofrer, elas acham que aquela vida é uma vida que Deus escolheu para ela. Não, não é. Deus seria injusto abençoar alguém e não abençoar o outro. Por que temos irmãos, às vezes, que vivem uma vida,
muito próspera, e outros irmãos que não têm. Aquilo às vezes até é o melhor para comer dentro da sua casa. Isso está certo? E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Volto a dizer, nós não estamos aqui dizendo que nós temos que focar dinheiro. Mas eu estou dizendo o seguinte, que Deus quer transferir riquezas do mundo para você. Vai depender de quanto você tem de fé. Lembra uma senhora chegou para o profeta e falou assim, olha, eu preciso da tua ajuda, porque meus filhos, meu marido morreu, deixou um monte de dívida, e agora eles querem levar os meus filhos como escravo. Naquela época, na velha aliança, era assim que se fazia. Quando alguém morria, deixava dívida ou não pagava as suas dívidas, eles levavam os seus filhos como escravo para trabalhar de graça. E a senhora, viúva, foi até o profeta e Deus deu a ele uma direção. Ele disse, olha, pega vasos. O que a senhora tem para pagar? Naquela época, azeite era dinheiro. Azeite era dinheiro. Se trocava. Não existia o dinheiro físico, mas se trocava através de mercadoria. Tenho azeite, mas era uma botija só. Ele falou, só tem uma botija. E ele falou, então vá para os seus vizinhos, pegue vasos. Não poucos, pegue muitos vasos. E assim ela fez com seus filhos. E foi lá. Ele falou, agora pega esse azeite e joga no vaso. E ela jogou. E ele falou, vai jogando. Enquanto tinha vaso, ela foi enchendo. Chegou uma hora que acabaram-se os vasos. E aí o que aconteceu? O azeite parou de jorrar. Isso mostra para nós, irmãos, que vai depender da nossa fé. Se tivesse mais vasos seriam enchidos. Ela teve fé para tantos vasos. Então, quando chegou naqueles vasos, cessou a transferência de riqueza para a vida dela. E assim ela pegou os vasos, o azeite, vendeu e pagou as suas contas e ainda sobrou para ela. E viveu dele. Então é assim que Deus quer. Deus não importa a situação que você esteja. Ela estava pobre, falida, e os seus filhos indo a ser escravos. Deus mudou a vida dela. Deus transfere, irmãos, as riquezas do mundo para nós. Isso é um princípio de Deus. Voltando, os irmãos de José ficaram enraivados, onde já se viu esse pirralho dizer que nós iremos servir a eles. Irmãos, sempre haverá pessoas ao nosso redor que vai tentar nos desanimar. Os desanimadores. Vamos encontrar muitas pessoas ao nosso redor, os mais próximos, principalmente os da família. Ninguém pode matar, irmãos, o sonho dado por Deus a você. Mateus 10, 36. Nós não podemos deixar que o sonho que Deus nos deu, ou a visão que Deus nos deu, morrer por causa de pessoas que estão ao nosso redor, ou por causa de situações que nós estamos vivendo. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Isso também está na velha aliança. Cuidado com aqueles que você contam os seus sonhos. Cuidado com aqueles que você conta os seus projetos. Nem todos que estão dizendo amém, glória a Deus, estão realmente te abençoando. Porque nós sabemos, quem conhece o coração do homem é Deus, irmãos. Cuidado com aquele que você conta os seus sonhos. Por quê? Porque você sabe que essas pessoas vão fazer de tudo. Até mesmo criar mentiras para tentar tirar os seus sonhos. Para tentar tirar a sua alegria. Por que Satanás usa essas pessoas? Para você desistir dos seus sonhos. Quantos foram as pessoas que já desistiram dos sonhos? Porque as coisas começaram a se tornar muito difíceis. E elas deram mais ouvido ao que o diabo fez do que
aquilo que Deus mostrou para ela. Mas José não foi assim. José, nós sabemos da história, não vou contar a história dele, porque todo mundo já sabe. José, vimos que os irmãos enraivados fizeram o quê? O vendeu como escravo. Ou seja, uns queriam até matá-lo. Mas quando Deus tem um sonho para a sua vida, não adianta, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Agora, os sonhos, claro, ele tem um tempo para que ele possa se realizar, concretizar. Por quê? Porque algo ainda tem que ser feito nesse período. Você tem que haver muitas mudanças em nós para que Deus possa depositar essa riqueza. Lembre-se, irmãos, Deus não vai depositar, Deus não vai transferir riquezas para nós sem antes não mudar o seu caráter e a sua personalidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós podemos observar que José era um pouco, né, o cara era altivo, né, convencido. O cara chegar para falar com o pai, aquela época, e a mãe, os irmãos, iam se prostrar, ele achava que ele era o bambambam. Nós vemos um pouco em José que ele tinha um pouco de altivez para ele chegar e falar. Então, o caráter dele precisaria ser mudado para que ele pudesse chegar naquilo que Deus prometeu para ele. Deus nunca vai desistir da promessa que ele te deu. Ele nunca vai anular o sonho que ele te deu, mas ele vai exigir que você seja transformado primeiro. E é nessas horas que muitos não entendem. Quando José teve esse sonho e de repente ele foi jogado num buraco e foi vendido como escravo, ele poderia ter falado, pô, que Deus é esse? Que diz a mim que eu vou ser, né, ter um governo grande e de repente eu viro um escravo. Mas vamos lá. Existe muito crente, até mesmo pregadores, na miséria. Por quê? Porque não creem no sonho de Deus. Isso é muito importante você entender. Por quê, irmãos? Se você não crê naquilo que Deus te dá, às vezes você crê no teu sonho, no seu desejo, mas a palavra de Deus diz que isso não é viável, isso não é verdadeiro. Muitos são os desejos do coração do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus para a sua vida. Você pode sonhar, desejar o que você quiser, mas se você não estiver no propósito de Deus, você não realizará o seu sonho. Porque o sonho que Deus realiza é aquele que Deus quer para você. Agora, se você tentar realizar o teu sonho, saiba que você só irá realizá-lo através de falcatrua, através de coisas erradas. Você pode até chegar aonde você sonha, mas você vai fazer de maneira errada. Porque não há como nós chegarmos aos nossos sonhos, ao sonho que Deus nos dá, de forma errada. Não existe outro sonho para nós, a não ser aquele que Deus te deu. Não existe uma outra vida para você, a não ser a vida que Deus te deu. Seja qual for a vida que você vai ter, que Deus te deu, é uma vida com muita abundância. É uma vida com o melhor dessa terra. Mas tem que ser aquela que Ele escolheu para você. Deus não vai mudar o sonho dele para nós, Ele não vai mudar por causa dos teus sonhos. Porque às vezes o teu sonho você precisa pagar um preço, e você não quer pagar esse preço. E se você não pagar esse preço, você não vai chegar no sonho que Deus te deu. Nós temos um preço a ser pago, para que nós possamos agradar a Deus. Agrade o teu Deus e Ele satisfará o desejo do seu. O coração nosso tem que estar ligado na vontade dEle, irmãos. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a palavra do Senhor diz, Jesus diz, seja feita a tua vontade. Deus deu a você um talento. Deus deu talento para todos nós. Você tem uma profissão. Você veio aqui com uma profissão aqui na terra.
mas muitas vezes você escolheu ser outra coisa. E é por isso que você não consegue a transferência de riqueza para a sua vida. Às vezes você até está no sonho, no talento que Deus te deu, mas você precisa ser moldado e mudado para que Deus possa transferir a riqueza para você. Agora, todos os filhos de Deus, Deus quer transferir riquezas para a sua vida, mas não virá de qualquer forma. Vamos entender mais isso? Os irmãos de José venderam como escravo. Suas circunstâncias atuais não têm influência com o futuro que Deus mostrou. Presta atenção. O que você está vivendo hoje não tem influência nenhuma com aquilo que Deus, não vai ter influência nenhuma para aquilo que Deus quer para você. Às vezes você olha para a sua vida, você sabe o que Deus tem para você. Você sabe o sonho que Deus te deu. Você sabe a visão que Deus te deu. Mas você olha para a sua situação hoje, parece que isso é impossível. A sua situação hoje não quer dizer nada, não quer mostrar nada com aquilo que Deus sonhou para você e te deu o sonho. Quando nós olhamos para José, olhando para o sonho que Deus deu a ele, a vida que ele estava levando não refletia nada daquilo que Deus ia dar para ele. Então, não olhe para a vida que você tem hoje. Olhe para o sonho que Deus te deu. Olhe para a visão que Deus te deu. Você vai lutar por causa da visão que Deus te deu. Não porque você está passando essa situação. Às vezes a tua situação hoje, ela não é uma situação boa. Às vezes a sua situação hoje é uma situação, uma vida até limitada em várias áreas da sua vida. Mas isso não reflete aquilo que Deus colocou no seu coração. O que Deus mostrou para você, essa é a verdade. Agora, o diabo faz você olhar para essa situação. O diabo fala, cadê Deus que não muda a minha vida? Cadê Deus? Não, Deus não vai mudar, Ele já mudou a sua vida. Ele está esperando você mudar. Conforme José foi mudando, ele foi chegando cada vez mais perto de suas bênçãos. Voltando, Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 38. A grande transferência de bênçãos é para os que mantêm vivos os sonhos de Deus para a sua vida. É aquilo que eu estava dizendo. A grande transferência de riqueza é para aqueles que mantêm vivo o sonho. Aquele que não desiste, aquele que persevera naquilo que Deus mostrou. Por isso que o meu justo viverá a fé vem por dar ouvido àquilo que Deus fala, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus falou com você. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, às vezes, você tem o sonho, você tem a visão, mas ainda você não está e não fez aquilo que Deus te mandou. Você não chegou aonde Deus mandou você chegar. Você precisa chegar aonde Deus já estipulou para cada um de nós. E qual é esse limite? Aonde é esse lugar? Não sei. O que você não pode é desistir. José estava lá, recebeu um sonho maravilhoso. Daqui a pouco os irmãos falaram, vão matar ele. Quase que ele morreu, jogou num buraco. De repente teve um irmão lá que disse, não, vamos vender ele, não vamos matar ele não. Vendeu ele. Quando ele chega no Egito, vai trabalhar na casa do Potifar. Mostra seu dom, ele tinha um talento, sabia calcular, era uma pessoa que tinha dom com lavoura e tal, e o Potifar olhou e falou, esse cara é bom. E foi dando a ele condição, ele foi provando a fidelidade, foi crescendo, chegou e falou, agora você vai governar a minha casa. Opa, estou chegando, agora a minha vida está boa. De repente vê a mulher do Potifar pronta com ele. E ele vai lá embaixo, vai para a cadeia. Uns dizem que ele ficou quase 18 anos
na cadeia, uns falam 13, eu não sei quanto tempo, né? Mas ele foi para a cadeia. Quando chega na cadeia, acabou então a minha riqueza, acabou então a minha vida. Não. Deus deu a ele a condição dele governar a cadeia. Ele governou a cadeia. Governou a casa do Potifar, governou a cadeia. E lá, o que Deus deu a ele? O dom de interpretação de sonhos. Esse dom levou ele até o governador. Irmãos, além do talento, Deus te dá um dom, Deus te deu um ministério. Muitos não chegam, presta atenção, isso aqui é muito importante. Muitos não recebem a transferência porque não estão usando o seu dom. O dom é espiritual. O Espírito Santo, ele quer te usar. O Espírito Santo quer te usar, quer ministrar através de você. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho disso. E você não está... Lembra da mensagem da semana passada? Que muitos são o quê? Ineficazes para a obra de Deus. Não tem nenhuma, não estão produzindo nada para o reino de Deus. Deus tinha um propósito em que José reinasse, governasse o Egito, para libertar, né, lá na frente, para tirar o povo dele do sofrimento. Deus tinha um propósito de levar aquele povo à terra prometida. Mas no meio do caminho o povo desistiu, ficou lá quase 500 anos no deserto, no Egito, sofrendo. Mas Deus deu a ele um sonho. Deus deu a ele também o dom de interpretação de sonho. E foi interpretando sonhos na cadeia que ele interpretou, chegou até o faraó para interpretar o som. O que você está fazendo com o ministério que Deus te deu? Se você não usar o ministério que Deus te deu, as riquezas não serão transferidas para você. Ele poderia estar revoltado, acomodado e ficar, vou ficar aqui mesmo. Eu tive sonho, eu não quero nem saber desse cara, não quero nem saber do que eu tenho que fazer. Muitas pessoas, irmãos, enterraram o seu ministério. Deus te chamou para agir na vida das pessoas aqui na terra. Deus não te chamou para ser membro de igreja. Deus te chamou para você fazer a obra de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura. O que você está fazendo com o talento e com o ministério que Deus te deu? José tinha um ministério de interpretação de sonhos. E Deus deu a ele. Cada um de nós recebemos o meu de pregar o evangelho. Cada um tem um ministério. Minha esposa tem o ministério dela, de libertação de almas, de cura de almas. Cada um tem o seu ministério. Tem aquele que tem o ministério de cantar. O que você está fazendo para melhorar o seu ministério de canto? O que você está fazendo para melhorar o seu ministério que Deus te deu? Deus te deu um ministério de músico, né, de evangelista, de profeta. O que você está fazendo de pastor, de pregador da palavra do Senhor? Todos nós temos um ministério e todos nós temos um talento. O talento para a gente se sustentar neste mundo e o ministério para nós levarmos o evangelho. O que tem acontecido hoje na vida de muitos crentes é que os dois estão enterrados, estão paralisados. Não virá riquezas para a sua vida enquanto você não ativar o seu dom, o seu talento. Você pode até tentar por aí, mas vai fazer coisas erradas para conseguir. Ou vai viver uma vida sustentável, mas não uma vida com abundância. Voltando, Gênesis capítulo 39, 21. Na prisão, aliás, volta lá no Hebreus 10, 36, desculpa, eu vou até o 38. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Olha o 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder,
não me agradarei dele. A fé, irmãos, é fazer também, é viver daquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te mostrou, o talento que Deus te deu. Se Deus me deu esse talento, eu vou fazer. Às vezes a pessoa usa o talento, né, o que Deus deu, para fazer coisas erradas, irmãos. Por exemplo, tem gente que tem uma facilidade muito grande de se comunicar, de conversar e de negociar. A pessoa vende até sal no deserto. Tem gente que consegue vender areia lá no deserto. O cara é muito bom. É um talento que Deus deu. Mas esse talento que Deus deu para ele, não é somente para ele fazer negócio, é para ele fazer a obra de Deus, fazer algo para Jesus. Aí o cara usa esse talento para fazer coisa, vou vender carro. E aí começa a vender aquelas bombas, começa a enganar as pessoas, começa a colocar chiclete para... Entendeu? Começa a usar o talento para enganar as pessoas, para ganhar só a vantagem. Ou seja, o que vai acontecer com você? Cada vez mais você vai perder. Vai chegar assim, ó, você começa a levantar, daqui a pouco cai. Mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais se levantar. Deus é misericordioso, mas na minha Bíblia está escrito e na tua, a paciência de Deus tem limite. Deus teve uma paciência com aquele povo de Israel durante 40 anos no deserto. Chegou uma hora, Deus falou para Moisés, Moisés, para, não tenho mais paciência com esse povo. Acabou. Agora vão morrer tudo e só vai entrar 2 na terra prometida, Josué e Caleb. A paciência de Deus tem limite. Não continue fazendo coisa errada. Faça coisa de forma honesta. Nós somos filhos de Deus. Deus não vai transferir. Isso é uma questão de caráter. Aí sim, Gênesis 39, versículo 21, 23. Na prisão, José não esqueceu do seu sonho. Ele não esqueceu. Por isso que ele continuou lá, vivendo e fazendo o que tinha que fazer. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Mais um. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Veja, mesmo lá, ele era uma pessoa confiável, ele era uma pessoa honesta. Deus deu um talento para ele para ser governador do Egito. Porém, ele foi honesto na casa de Potifar, a esposa do Potifar é que foi desonesta com ele. Mas mesmo assim, irmãos, ele não desistiu do sonho, por quê? Porque lá no cárcere, ele continuou sendo honesto. Tanto era uma pessoa tão de confiança que o próprio carcereiro deu a ele todo o governo da cadeia. Ele tinha todo o privilégio de uma cadeia, porque ele era um homem de confiança. Veja, caráter de José, ele era uma pessoa de confiança. Agora eu pergunto a você, você é uma pessoa de confiança? Quando você fala uma coisa, você cumpre? A tua palavra é sim, sim, não, não? Você fala uma coisa e depois muda no meio do caminho? Como é a tua personalidade? Como é o seu caráter? Deus estava tratando de José de uma outra falha de caráter, mas a honestidade de José trouxe a ele a condição dele governar em qualquer lugar que ele ia. Uma pessoa honesta, irmãos, ele vai governar em qualquer lugar que ele for. Muitas pessoas não conseguem governar porque não são honestas, não pagam suas contas, deve, né? Tem nome sujo no Serasa, SPC, todas essas coisas aí, mal pagador, está devendo para os outros, irmãos, está devendo para os outros e posta lá no Facebook que está viajando. Você que deve para alguém, você não pode viajar. Você que deve para alguém, você não pode comer fora. Você não pode comer, postar que você está comendo.
Você não pode. Você vai ter que deixar de comer enquanto você não pagar. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Eu vi um videozinho de um cara correndo com um pedaço de pau. E aí o cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, estou indo atrás do cara que me deve, porque ele não me paga, mas está postando que está fazendo churrasco. A pessoa que deve, mano, ela não faz churrasco. Ela não paga, ela tem que pagar as suas dívidas primeiro. Depois ela vai comer do bom e do melhor. Você não é merecedor de comer o melhor dessa terra enquanto você está devendo para alguém. Você está destruindo a sua vida, a vida da sua família. Porque nós precisamos ser honestos. Aonde nós estivermos, nós temos que governar. Por que as pessoas não governam? Porque são desonestas. Falam uma coisa e não cumprem. Hoje é o que mais tem. Hoje as pessoas falam e não cumprem. Por isso que a desonestidade não te deixa você governar. Seja fiel em tudo, irmãos, que Deus vai te honrar. Amém? E José era essa pessoa. Eu li aqui até o 23. Então vamos lá. Provérbios 1:32. O caráter. Isso é muito importante. Olha o que eu vou falar agora para vocês. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá certo? Porque caráter é primordial para Deus transferir riquezas para a nossa vida. Você não precisa se preocupar com dinheiro, com riqueza, porque sempre será transferido para a sua vida. O trabalho da pessoa que tem caráter conforme a vontade de Deus, irmãos, essa pessoa nunca vai faltar emprego, ela vai crescer na empresa, ela vai crescer cada vez mais. Hoje as pessoas são muito, malandras, vive pedindo testado médico, vive no médico, vive qualquer coisinha, sai do serviço, a primeira coisa que quer é colocar o patrão na justiça e fica cobrando coisa que sabe que não fez, que não tem direito. Você deve buscar os seus direitos, sim, mas os seus direitos dentro daquilo que realmente você tem direito, nada mais daquilo. Mas hoje a gente vê malandragem demais. Essa pessoa não cresce. E tem crente assim, irmãos. Crente que não paga. Olha, a coisa está feia por aí. Mas frequenta uma igreja, até pastor. Até pastor deve, né? Arruma carro e não paga, some e não tem nenhuma obrigação. Uma vez eu cheguei numa igreja, veio uma pessoa cobrar. Eu vim aqui cobrar a esposa do pastor. A esposa do pastor é minha esposa. Aí, até provar que fosse de porco não é tomada, né? Na verdade, a esposa que ela veio cobrar é a ex que estava lá na igreja. Deixou uma dívida lascada. Aí nós ligamos, você está com uma dívida assim, assim, assim. Pagaram, irmãos? Até hoje. Quem que pagou? Fui eu. Eu fiz isso para limpar o nome da igreja. Porque o pastor, a esposa do pastor é caloteira. Não, a esposa do pastor não era caloteira. A esposa do ex-pastor, mas a igreja tinha um nome, né? E você tem que zelar. Fui lá e paguei todas as contas que eles deixaram. E não foram poucas. Fui lá, negociei e paguei. Deixou a dívida e fugiu da cidade. Tem muitos pregadores que fazem isso. Infelizmente, nós não podemos ser assim, irmãos. O caráter é algo que Deus quer moldar. É por isso que ainda talvez as riquezas não foram transferidas para algumas pessoas. Voltando aqui então, Provérbios 1:32. Porque o erro dos simples matará, e os desvários e o desvário dos insensatos o destruirá. O desvio, o erro, o mau caráter, né, da pessoa, vai o quê? Vai matar ele, vai destruir a pessoa. Tem muitas pessoas sendo destruídas por causa do mau caráter, irmãos. Porque não é uma pessoa de caráter verdadeiro diante da palavra de Deus. Pode deixar. A pessoa ela precisa entender isso. Agora entra naquilo que a gente está trabalhando aqui na igreja. A igreja hoje não trabalha no caráter das pessoas. Não fala de pecado, não confronta pecado,
E nós temos visto muitas pessoas dentro da igreja que são de Jesus, aceitaram Jesus, mas têm um mau caráter. E precisa ser tratado. É por isso que nós fazemos a cura da alma, irmãos. A pessoa ela é mau caráter porque ela tem problema na sua alma. Ela tem algo, a criança dela, a gente tem falado muito, né? Cura a criança para que o adulto seja liberto. O teu problema de mau caratismo está na sua infância, o jeito que você foi criado, a rejeição que você teve, tudo aquilo que fizeram com você foi moldando o seu caráter, foi moldando a tua personalidade. Vocês viram, eu sempre falo, né, que a criança ela é moldada por aquelas pessoas que estão ao seu redor. Se o teu pai é ladrão, se o teu pai é bêbado, cachaceiro, é uma pessoa omissa, a criança vai criar com aquela personalidade. Então a criança ela vai crescer conforme as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai moldar o caráter. E quando ela chega na fase adulta, né, tem certa parte que aquela pessoa tem caráter, mas tem outra parte que o caráter dela está destruído. E ela precisa ser curada, ela precisa ser transformada. Hoje, Deus não está transferindo riquezas, porque a pessoa precisa ser curada. O caráter dessa pessoa precisa ser moldado. A pessoa às vezes é vingativa, a pessoa às vezes é omissa, as pessoas às vezes é preguiçosa, às vezes a pessoa é uma pessoa injusta, e assim, não tem palavra, e assim por diante. Então, o que acontece, irmãos? Quer sempre dar um jeitinho. Olha, irmãos, olha, se tem uma coisa que eu detesto, é a gambiarra. Você já viu a gambiarra? Põe uma gambiarra na tua casa, nunca mais vai sair. Ela fica até que a morte você... Até que você... A gambiarra é uma coisa... E você está vendo a gambiarra, não, vamos deixando. Porque se você é uma pessoa que faz gambiarra, e tudo você vai fazer gambiarra na sua vida inteira. Faça a coisa certa, irmãos. Gambiarra não vai. E tem gente que tudo que faz na vida é gambiarra. Tudo que vai ter na sua vida é coisa através de gambiarra. Através de jeitinho daqui, jeitinho de lá. E aí vai viver uma vida gambiarra. Deus não transfere riqueza para a pessoa que só gosta de que faz gambiarra também. Mas por que a pessoa faz isso? Porque o caráter dela foi prejudicado e ela precisa ser curada. Amém? Deus pode usar você, irmãos, mesmo você tendo problema, dificuldade ainda na sua vida, Deus pode usar porque você tem um ministério. O próprio José, ele foi usado dentro da prisão. Ele foi usado lá na casa do Potifar. José foi usado lá dentro da prisão para revelar o ministério teu, independente do que você tem, independente da sua vida, ele tem que ser trabalhado. Você precisa usar o teu ministério. Nós não olhamos para José como uma pessoa ainda governante, o sonho ainda não tinha realizado, mas José nunca deixou de fazer a vontade do Pai. Vou correr um pouquinho, porque eu preciso ainda falar de dois rapidamente aqui. Deu para entender, irmãos? Gênesis 40, versículo 8 a 14. Deus pode até te usar, irmãos, mesmo você ainda tendo aprisionamento na sua vida. Mas isso não quer dizer que Ele não vai te transferir os teus sonhos. O ministério é uma coisa, o talento é outra. O caráter é outra. Aqui diz... Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro.
Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Veja, irmãos, se José não tivesse interpretado esse sonho, jamais o faraó ia saber que ele interpretava o sonho. Então, mesmo você ainda não chegando no sonho de Deus, o teu ministério deve estar ativo. Você deve estar fazendo, continuando a cumprir o seu ministério. O ministério espiritual de José era o quê? Era de interpretação de sonho. Mas o seu talento era o quê? Governar, administrar. Ele não estava preparado para chegar nisso. E Deus, mesmo ele não estando preparado, Deus deu a ele o ministério. E ele foi, e nós sabemos o que aconteceu. Depois que ele interpretou o sonho do faraó, a vida dele mudou. E ele virou realmente, o sonho se realizou na vida dele. O sonho do faraó abriu a porta do cativeiro de José e fez com que a transferência de riqueza fosse manifestada. Então, quando ele realizou, quando ele cumpriu o ministério dele diante do faraó, o sonho dele também se realizou. Irmãos, a transferência é precedida por uma visão. Como que é uma transferência de a de José foi um sonho. E agora uma visão. Todo mundo sabe que o Moisés ele teve uma visão. Êxodo 3, versículo 3 a 12. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava, então Moisés estava andando e viu uma sarça pegando fogo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Veja, José trouxe para o Egito, mas o povo desviou, agora Deus teve que mandar o Moisés para lá. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Irmão, quem que dominava a terra prometida? O inimigo. E Deus quer transferir o comando da terra, que está na mão dos inimigos, para o povo dele. Ele continua o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e serei o mesmo para todos sempre. Deus quer transferir riquezas do mundo para você. A tua riqueza está com o inimigo, com o povo do mundo, que está matando, roubando, prostituindo, adulterando, e o povo de Deus aí na míngua. E aí o que acontece? Vamos até o versículo de número 12. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou e quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Todo mundo sabe o que aconteceu, as 10 pragas, tal. Agora, uma coisa que chamou a atenção aqui, que Moisés disse, quem sou eu? Às vezes você olha para a sua vida, mas quem sou eu para ter o que Deus me mostrou que eu posso ter? Quem sou eu para ser um grande empresário? Quem sou eu para ter fazendas? Quem sou eu para ser um grande agricultor, um grande pecuarista? Quem sou eu para ser um grande governador? Quem sou eu? Quem sou eu? Você olha para a sua vida, você se olha uma pessoa muito fraca, frágil, mas não importa quem é você.
O importante é que Deus está com você. Deus disse para Moisés: Moisés, eu estarei com você. O importante não é quem você é hoje. O importante é quem está com você hoje. Amém? O importante é quem está. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Nós nos preocupamos quem nós somos, o que sabemos fazer. Isso não importa para Deus. O importante para nós é quem está conosco. Nunca ache que você pode alguma coisa. Quem pode é aquele que está em nós. É aquele que vai fazer as coisas acontecer. Moisés fez tudo aquilo. Ele era capacitado, era um poliglota, era uma pessoa que estudou muito, sabia várias coisas, estudou lá no Egito, as escolas do Egito. O homem era muito entendido. Ele só não entendia de Deus. E ele teve que passar 40 anos no deserto para Deus moldar o caráter dele. Moisés era muito nervoso. Tanto é que ele matou um egípcio, né? E fugiu. Moisés era uma pessoa muito bruta, muito bronca, revoltada. Imagine ele sabendo que não foi criado com os pais. Foi rejeitado. Sabia da situação, mas a criança sente a falta dos pais. Veja, o problema de Moisés estava na infância. Quem criou ele foi uma egípcia. E a mãe e o pai? Soltou ele no rio. Com medo, veja, o medo fez eles fazerem isso. Dentro de Moisés havia algo errado. Por mais ensinamento que ele teve, mas ele não foi criado com seu pai, com a sua mãe. Então Deus teve que passar com ele. Ele ficou 40 anos no deserto, só com ovelhinha lá, para Deus poder mudar o seu caráter. Deu os 40 anos, Deus vai lá e chama ele agora. Agora você está preparado. Irmão, porque Deus sabia o povo que ele ia ter que enfrentar. O povo dele estava completamente dominado pelo Egito. Eles eram pessoas escravizadas. Tanto é que as pessoas falam que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro dele. Somente de Caleb e Josué o Egito saiu. O resto continuou. Tanto é que todos eles não puderam herdar a terra. Por quê? A promessa não era para todos, porque eles não mudaram o seu caráter. Chegou lá, quando eles chegaram na terra, mandaram lá 12 espias. Viram lá os espias que a terra manava leite e mel, era boa, como Deus havia falado. Mas tinha os inimigos lá. Aí o povo falou: Moisés, trouxe a gente aqui para morrer. Veja, eles eram fracos, não tinham fé. O Caleb, Josué se levantou: não, se a gente obedecer a Deus, Deus vai nos dar a vitória. Não, quiseram fazer um mutim contra Josué, e contra Moisés e contra Arão. Não, nós vamos acabar e vamos voltar para o Egito. Eles sempre queriam voltar para o Egito. Vocês veem essas pessoas que dizem que é crente, sempre voltando para o mundo. Quando você começa a confrontar o pecado, quando você começa a tentar mudar eles através da palavra, eles fogem. Eles vão procurar a igreja segundo a vontade deles, ou até mesmo vão abrir igreja, para que eles preguem aquilo que eles querem ouvir. Está lá em Timóteo. Isso está acontecendo muito hoje. As pessoas só querem ouvir amor e bênção. Irmão, se você não mudar o seu caráter, não vai ter nada. Não adianta, as pessoas não vão muito longe. Vão ser destruídas. Por quê? Porque estão fora do propósito de Deus. Vou correr um pouquinho mais aqui. Êxodo 3, eu já li, não, versículo 3. Já li. Muitos se consideram não preparados para receber a transferência de bênção. O caso de Moisés. Quem sou eu? Lembre-se que Deus está com você. Deus não depende de nossa capacidade. Ele só quer o que, irmãos? A obediência. Ele quer a obediência. É através da obediência que eu vou mudar o meu caráter. E quando você não consegue, nós temos o trabalho de cura de alma que a gente faz aqui, para quem quiser. Outra pessoa, irmãos, que teve uma transferência poderosíssima e ele teve também um sonho. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 3, agora é rapidinho, 5:9. O chamado Salomão. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Veja,
Toda transferência começa através de uma visão ou de um sonho. Nunca esqueça disso. Se você não tem um sonho do que vai acontecer com a sua vida, você está perdido aqui neste mundo. Se Deus não mostrou para você o que vai acontecer no seu mundo, então você não tem ainda a condição de receber a transferência na sua vida. A prosperidade, as bênçãos do Senhor, a riqueza do Senhor sempre virá primeiro através de um sonho. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Como que Deus falou com José a respeito de Maria? O anjo apareceu em sonho. Toda visão começa, irmãos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite. Ele disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Veja, ele estava sonhando. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Vamos embora, até o 9. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que lhe escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, ou seja, de sabedoria, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse povo grande, esse grande povo? Então veja, Deus transfere suas riquezas para todos aqueles que não estão buscando a prioridade de si. Deus não vai dar o sonho a você enquanto você estiver buscando a mudança para a sua vida. Deus só vai dar o sonho para você quando você estiver buscando, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O Salomão podia pedir o que ele quisesse. Ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro, ele só pediu sabedoria para governar o povo de... O que você pede para Deus? Só as coisas para você. Você não pede nada para o reino de Deus. O que você pede para a igreja? O que você está pedindo para a igreja do Senhor? O que você está pedindo para que a igreja se transforme do Senhor? O que você está pedindo para que as pessoas da sua família aconteçam? Quantas mudanças? Você só se preocupa com aquilo que você quer, aquilo que você precisa. O Senhor diz: não se preocupe com essas coisas. Busque em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. O grande erro hoje das pessoas não ter sonhos e Deus não se revelar a ela, é porque ela só tem interesse próprio e não do reino de Deus. O Salomão foi o homem mais rico do mundo, mas ele não pediu dinheiro, não pediu riqueza, ele não pediu nada para ele. Ele pediu para o seu povo. O que você está pedindo para o povo de Deus? O que você está fazendo para o povo de Deus? O povo que precisa conhecer Deus. Qual é a finalidade do seu ministério? Lembra, você tem um ministério e você tem um talento. Os dois têm que andar juntos. Qual é o propósito que Deus te deu? Fazer a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Nós temos um propósito, irmãos, de levar o evangelho do Senhor a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Amém? Versículo mais um. Aqui 3 mais 1. 10 até 13. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor, está vendo? Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, Senhor, acabe com meus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Também, aí Deus falou: vou acrescentar isso para você, vou transferir para você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama,
de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Glória a Deus! Agrada teu Deus que Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele falou, você não me pediu nada para você. Você poderia ter pedido. Mas como você fez aquilo que eu queria, eu chamei você para ser o quê, irmãos? Ele foi chamado para ser o quê? Rei! E rei tem que reinar um povo. Ele não pediu para ele, falou, quero sabedoria para reinar o teu povo. O que você está pedindo para fazer para a obra de Deus? O que você pede para Deus, para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus seja feita conforme a vontade de Deus? A sua oração tem isso. Ou você está pedindo somente para você? Deus vai transferir riqueza se você se preocupar mais com o reino de Deus e a sua justiça. 1 Reis 10, 9 e 12. A rainha de Sabá trouxe riqueza para Salomão. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, Ele te fez rei, para manter o quê? A justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, olha só, e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Mais um. Os navios de Irão que carregavam o ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo, do Senhor e do palácio real. Ele não fez a casa para ele, né? Ele fez primeiro para o templo. Além de harpas e liras para os músicos. Músico da onde? Do templo. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. Veja, irmãos, quando ele coloca o coração na vontade de Deus, depois ele desviou, né? Deus trazia riquezas para ele. Deus transferiu riqueza, trouxe de todo mundo riqueza para Salomão. Deus transferirá as riquezas, grandes riquezas, na vida daqueles que querem levar o evangelho para todo mundo. O 23, 24, aí terminamos. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então, toda a sabedoria que Deus deu a ele, ele transferiu para todo o mundo. Ele julgava o mundo inteiro, irmãos. Todas as pessoas do mundo inteiro vinham até ele. Por quê, irmãos? Porque ele levou a sabedoria de Deus para as pessoas. Nós estamos levando a sabedoria de Deus para as pessoas. O propósito que nós queremos, para quê? Para benefício próprio ou para o reino de Deus? Agrada teu Deus e Ele satisfará o teu coração. Eu só quero deixar um versículo para você agora, para você meditar. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus sabe a sua intenção, as intenções do seu coração. Ele conhece o mais íntimo de cada um de nós. Enquanto nós não estivermos na vontade dele, as riquezas não serão transferidas para nós. Algumas coisas vêm, mas as grandes coisas não virão enquanto nós não mudarmos o nosso coração. Deus quer transferir riquezas para a sua vida. Aplauda o Senhor Jesus.